eu sempre confundi minhas telas. Pintava tanto, com tanta pressa de tirar o que estava preso aqui dentro, que o ateliê vivia coberto de cores secando, tintas abertas, pincéis esquecidos na água. Naquela manhã, eu só queria entregar uma pintura para pagar o aluguel atrasado e aliviar por algumas horas o barulho dentro da minha cabeça. Peguei o quadro errado. Achei que era um esboço inacabado, uma dessas tentativas que começo com raiva e nunca termino. Mas o homem levou, pagou e foi embora. Eu só percebi o engano quando vi o fundo vazio, o espaço onde o quadro certo deveria estar, e senti aquele frio no peito que só quem vive distraído demais entende. Dias depois, ouvi o nome dele na boca das pessoas. O quadro de Van Gogh. Diziam que era diferente, ousado, genial. Eu ri, nervoso, porque não havia intenção alguma ali. Era só um erro de novo. Mas aquele erro começou a crescer. O quadro rodou as galerias, os jornais, e pela primeira vez alguém falava de mim com admiração. Pela primeira vez, o caos dentro da minha cabeça parecia ter feito algo certo. E é por isso que eu preciso contar o que realmente aconteceu. Porque todo mundo fala sobre o gênio, mas ninguém fala sobre o erro que criou ele. Meu nome é Vincent. Nasci em uma vila pequena e passei metade da vida tentando entender o que havia de errado comigo. Eu não conseguia ficar parado, nem manter o foco por muito tempo. Mas quando algo me capturava, eu mergulhava até me perder. Era como se houvesse dentro de mim uma tempestade que nunca cessava, e pintar era a única forma de respirar dentro dela. Eu sempre trabalhei rápido demais, falava demais, sentia demais. Minhas mãos se moviam antes da minha cabeça entender o que estavam fazendo. As pessoas diziam que eu era instável, impulsivo, exagerado. E talvez fossem todas verdade. Mas o que ninguém via era o esforço que eu fazia para parecer calmo, para parecer normal, para esconder o quanto o mundo me atravessava. Essa é a história de um erro, e de como ele me fez conhecido no mundo inteiro. Mas antes de eu continuar, curta o vídeo, se inscreva no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade, seu país. E se você também vive com essa mente inquieta que nunca para, esse turbilhão que às vezes parece um castigo, mas que, de alguma forma, também cria beleza. Acordei antes do sol. Nem lembro se dormi. A cabeça fervia com cores que ainda não existiam, azuis que não cabiam no céu, amarelos que queimavam mais que o sol. Fui direto para o cavalete. Enquanto o mundo lá fora ainda bocejava, eu já estava tentando capturar a sensação de estar vivo antes que ela me escapasse de novo. O problema é que tudo me atravessava ao mesmo tempo. O canto de um pássaro, o som de uma carroça distante, a lembrança de uma carta não respondida. Cada detalhe me puxava para um lado, e o quadro diante de mim mudava a cada distração. Eu começava pintando um campo e terminava num furacão. Às vezes eu achava bonito. Outras, parecia que minha mente queria me destruir. A casa estava uma bagunça. Telas encostadas umas nas outras, algumas secando, outras ainda úmidas, o chão manchado de tinta como se fosse uma segunda pele. Eu prometia a mim mesmo que ia organizar tudo, numerar as obras, anotar os títulos, mas bastava pegar um pincel e o resto do mundo desaparecia. Era como cair num buraco sem fim. O tempo se dissolvia, o corpo esquecia que existia. Naquela semana, o dono da pensão bateu à minha porta cobrando o aluguel. Eu não tinha dinheiro. Prometi pagar com uma pintura, como já havia feito antes. Ele aceitou, meio a contragosto, e me deu 2 dias. 2 dias para escolher uma tela que, talvez, me garantisse mais um mês de teto sobre a cabeça. Pintei sem parar. 2 dias e 2 noites misturando tudo o que eu sentia. Pressa, medo, esperança. No fim, olhei para as 2 telas encostadas no canto. Uma delas era só um esboço. Manchas, traços brutos, uma tentativa inacabada de expressar o que eu não sabia nomear. A outra, mais calma, mais pensada. Decidi entregar a segunda. Mas eu já estava exausto demais para perceber que as havia trocado de lugar. Na manhã seguinte, a luz entrou pela janela como uma lâmina. Eu peguei o quadro, embrulhei em um tecido velho e saí apressado. Nem olhei direito para o que estava levando. A cabeça latejava, os olhos ardiam de tanto não dormir.
Quando entreguei a pintura, senti o alívio rápido de quem apaga um incêndio, sem perceber que acendeu outro bem maior. Voltei para o ateliê e encostei na parede. O silêncio me pareceu estranho, como se algo tivesse sido arrancado do ar. Foi só então que percebi o espaço vazio. A tela certa ainda estava ali. A errada tinha ido embora. Aquela que eu jamais mostraria a ninguém. Por alguns segundos, pensei em correr atrás do comprador, mas o corpo não respondeu. O cansaço me prendeu. E uma voz dentro de mim, talvez a mesma que sempre me empurra para o abismo, sussurrou: Deixa, já foi. Então deixei. Achei que seria só mais um erro entre tantos. Mais um momento esquecido em meio ao caos da minha própria cabeça. Mas eu não fazia ideia do que aquele engano iria provocar. Porque às vezes, a mente que mais erra é a mesma que cria o que o mundo chama de genialidade. Alguns dias depois, ouvi risadas na rua. Duas vozes se aproximavam da minha janela, falando meu nome como quem fala de um estranho. Você viu o novo quadro de Van Gogh? Disse uma delas. É diferente de tudo o que ele já fez. Selvagem, descontrolado, mas genial. Eu congelei. Era o quadro errado. No começo, achei que fosse um mal-entendido. Mas a notícia se espalhou rápido. Um comerciante veio até mim, dizendo que um colecionador de Arles queria comprar uma pintura daquele estilo novo e ousado. Você finalmente encontrou sua voz, Vincent, ele disse. Sorri por educação, mas o estômago se retorceu. Eu sabia a verdade. Aquilo não era estilo, era descontrole. De repente, começaram a me chamar de revolucionário. Diziam que eu pintava o que ninguém tinha coragem de pintar, que eu via o mundo de um jeito que ninguém mais conseguia enxergar. Mas o que eu via, na verdade, era o caos. O quadro era fruto de uma madrugada em que minha mente girava tão rápido que nem eu acompanhava. Eu não estava inspirado. Eu estava em colapso. As encomendas começaram a chegar. Pessoas queriam mais obras como aquela. E quanto mais eu tentava repetir, mais sentia que me afastava de mim mesmo. Era como tentar copiar um erro e errar o erro. Pintava por horas, dias, até o pincel cair da minha mão, e nada parecia certo. O sucesso começou a me parecer uma espécie de piada cruel. Os jornais de Paris começaram a escrever sobre mim. Diziam que minha técnica era incompreensível, que minhas cores gritavam. E talvez gritassem mesmo, porque eu gritava por dentro o tempo todo. Cada elogio soava como um equívoco, um mal-entendido glorificado. Quanto mais falavam de genialidade, mais eu sentia vergonha. Às vezes eu me perguntava se o quadro teria sido notado se eu tivesse entregue o certo. A resposta me atormentava. Se aquele erro me fez famoso, o que isso dizia sobre mim? Que eu só era notável quando não sabia o que estava fazendo? Que meu valor vinha da confusão, não do talento? Eu tentava não pensar nisso, mas o barulho na cabeça não deixava. As pessoas vinham, olhavam minhas novas telas, elogiavam, mas eu via apenas imperfeição. Comecei a esconder algumas obras, rasgar outras. Pintava compulsivamente, tentando reencontrar algo que talvez nunca tivesse existido. A mesma mente que criava, destruía logo em seguida. Cada vez que alguém me chamava de gênio, eu me sentia mais impostor. Eles viam controle, quando tudo que eu via era perda. Eles viam arte, quando tudo que eu via era um pedido de socorro disfarçado em cor. E o mais cruel é que, no fundo, parte de mim começou a gostar da atenção e odiar-se por isso. A fama chegou antes de mim. Entrava pelas portas antes que eu pudesse me apresentar. E à medida que o mundo me descobria, eu me perdia dentro dele. Comecei a sonhar com o quadro errado. Ele me olhava de volta como se risse da ironia. Eu tinha pintado um acidente. E o acidente tinha pintado quem eu era. As vozes não paravam. Não as que vinham de fora, mas as que ecoavam dentro de mim. Elas discutiam entre si. Uma me chamava de impostor, outra de gênio, e as duas gritavam ao mesmo tempo. Às vezes eu queria arrancar a cabeça para ver se o silêncio morava lá dentro, em algum canto que eu ainda não tivesse pintado. O ateliê virou campo de batalha. Telas empilhadas, pincéis espalhados, cartas não enviadas. Eu tentava pintar, mas o barulho mental me atravessava como faca. Começava uma obra e, minutos depois, a destruía.
Nada parecia suficiente, nada parecia meu. Aquele quadro errado, o maldito quadro errado, agora ditava o que o mundo esperava de mim. Eu já não dormia. Passava as noites andando em círculos, murmurando ideias, rabiscando pedaços de sonhos. Meu corpo tremia, a cabeça latejava e o coração acelerava como se tivesse medo de parar. Às vezes eu me pegava rindo sozinho, outras chorando sem motivo. Havia dias em que eu nem lembrava se havia comido. A culpa me devorava. Como alguém podia admirar algo que nasceu de um erro? Como podiam aplaudir o que eu mesmo rejeitava? Era como se o mundo tivesse colocado uma coroa em cima da minha falha, e agora esperasse que eu continuasse errando da mesma forma, mas eu não queria mais errar. Eu só queria descansar. Comecei a evitar visitas. Fechava as janelas, trancava as portas. O som das pessoas me elogiando me causava náusea. Eu pintava escondido, como se fosse um crime. Às vezes eu pensava que talvez a genialidade fosse isso: enlouquecer aos poucos e fingir que é arte. As cores, antes refúgio, começaram a me assustar. O amarelo, que antes me dava vida, passou a me cegar. O azul, que antes me acalmava, virou silêncio sufocante. O vermelho pulsava nas paredes, como se o sangue do mundo tivesse escorrido para dentro da tinta. Meu ateliê parecia respirar, e eu, afogar. Tentei fugir do quadro. Mudei de cidade, deixei tudo para trás, levei só algumas telas e a culpa comigo. Mas mesmo de longe eu o via nos jornais, nas conversas, nos olhos das pessoas. Van Gogh, o gênio do caos. Era assim que me chamavam agora. E eu, que só queria desaparecer, virei símbolo de algo que nem entendia. Lembro de um dia específico. Estava sentado, olhando para o nada, quando percebi que minhas mãos não paravam de tremer. A caneca caiu, a tinta espalhou no chão, e por um instante eu vi beleza na bagunça. Foi aí que entendi. Talvez o erro não fosse o quadro. Talvez o erro fosse eu. E essa ideia ficou como uma sombra grudada ao corpo. Eu comecei a pintar obsessivamente, tentando provar para mim mesmo que ainda podia fazer algo certo. Mas quanto mais eu tentava controlar, mais o caos me tomava. Era como brigar com o vento. Ele sempre vence. Naquela noite, olhei para o espelho e quase não me reconheci. A barba desgrenhada, os olhos fundos, a expressão cansada. Pensei em parar, mas parar para mim era morrer. Então fiz o que sempre fiz, voltei a pintar. Só que dessa vez, eu sabia. Cada traço podia ser o último. Os dias começaram a se confundir. Acordava e não sabia mais se era manhã ou tarde, se havia dormido ou apenas desmaiado de exaustão. As cartas que eu recebia, cheias de elogios e promessas de exposição, se acumulavam sobre a mesa como lembranças de um mundo que já não me pertencia. Eu as lia e não sentia nada. O que antes era euforia, agora era vazio. Passei a pintar menos. Não por falta de vontade, mas porque cada traço parecia me doer. As cores pesavam, as formas me irritavam e cada pincelada parecia um pedido de desculpas que eu fazia a mim mesmo. Eu olhava para minhas próprias obras e não me reconhecia nelas. Era como se o artista tivesse morrido e deixado o corpo comigo. Theo, meu irmão, tentava me animar. Escrevia dizendo que o mundo finalmente estava entendendo meu valor, que as pessoas estavam começando a enxergar o que ele sempre viu. Mas como explicar para ele que o mundo via um brilho que eu nunca senti? Que o quadro que me deu fama era o mesmo que me fazia querer desaparecer? Eu lia suas cartas e só conseguia pensar em como o amor dele era maior do que eu merecia. As pessoas começaram a me procurar. Queriam entrevistas, retratos, opiniões sobre arte. Alguns vinham apenas para olhar o gênio louco. Outros esperavam encontrar um homem iluminado e saíam confusos ao ver apenas um homem cansado. Eu não conseguia mais fingir entusiasmo. Só conseguia pedir desculpas como se viver fosse um erro que eu cometia em público. Comecei a evitar os espelhos. Não suportava ver meus olhos, fundos, inquietos, vermelhos de noite sem fim. A cada dia, o reflexo parecia mais distante do homem que eu achava que era. Pintar deixou de ser refúgio e virou castigo. A tela, antes meu abrigo, passou a me encarar de volta, como se pedisse algo que eu não tinha mais para dar. Lembro do momento em que tudo virou ruído. As pessoas falavam, o vento soprava, as janelas batiam,
e dentro da minha cabeça tudo acontecia ao mesmo tempo, em volume máximo. Eu tentava me concentrar em um som só, mas era impossível. Meu corpo estava presente, mas a mente tinha ido embora. Era como viver dentro de uma sinfonia descontrolada que nunca terminava. Comecei a escrever mais do que pintar. Anotava pensamentos, lembranças, frases soltas. Algumas não faziam sentido, outras soavam como confissões que eu jamais diria em voz alta. Não consigo parar, escrevi uma vez, mas também não consigo continuar. Era assim que eu me sentia, preso entre dois extremos que me dilaceravam. Certa manhã, saí para caminhar pelos campos. O vento era forte, o céu pesado, o cheiro de terra molhada me fez lembrar de tudo que um dia me deu paz. Pensei em pintar aquele céu, mas percebi que não precisava. Ele já estava dentro de mim, cinza, turbulento, prestes a desabar. Eu estava tão cansado de tentar domar minha mente que, pela primeira vez, desejei silêncio. Silêncio real. O quadro errado ainda estava em exposição. As pessoas o admiravam, tiravam cópias, o chamavam de obra-prima. Eu nunca mais o vi. Mas às vezes, quando fecho os olhos, consigo lembrar cada mancha de tinta, cada erro, cada impulso. E me pergunto se ele ainda carrega algo de mim, ou se foi ele quem me carregou até aqui. O sucesso não me salvou. Só me mostrou que a linha entre genialidade e ruína é tênue, e que eu vivia equilibrado sobre ela desde o começo. O que o mundo chamava de arte. Para mim sempre foi um pedido de ajuda. E o erro que me deu um nome também foi o mesmo que começou a apagá-lo. Comecei a perceber que não havia cura para minha mente, mas talvez houvesse um jeito de fazer as pazes com ela. Eu não podia apagá-la, nem domá-la, mas podia aprender a escutar o que ela tentava me dizer por trás do ruído. Talvez o erro não fosse o inimigo, mas a linguagem que o destino usava para se comunicar comigo. Passei a pintar de outro jeito, sem buscar perfeição, sem esperar controle. Deixava que as cores se movessem como quisessem, que o pincel fosse levado pelo impulso. E, curiosamente, quanto mais eu deixava o caos falar, mais sentido as coisas ganhavam. Era como se a minha mente, inquieta, impaciente, viva, finalmente tivesse encontrado um lar dentro das próprias pinceladas. As pessoas continuavam me chamando de gênio, mas agora eu já não tentava corrigir. Deixei que acreditassem no que quisessem acreditar. Afinal, talvez cada um veja nas minhas pinturas o reflexo do próprio desequilíbrio. Talvez o que eles chamam de arte não seja mais do que o espelho do que tentamos esconder. Escrevi uma carta para Theo. Disse que não me importava mais em ser compreendido, nem em ser lembrado. Que se as pessoas um dia amassem o que fiz, eu esperava que fosse porque sentiram algo verdadeiro, e não porque entenderam. Pedi desculpas por ter feito ele carregar comigo o peso dos meus dias ruins. E agradeci, porque mesmo quando o mundo me chamava de louco, ele ainda me via humano. A cada novo quadro, eu percebia que minha vida não cabia em linhas retas. Meu corpo podia falhar, minha mente podia se perder, mas algo dentro de mim insistia em continuar pintando. Era como se cada cor derramada fosse um lembrete. Você ainda está aqui. E talvez estar aqui fosse por si só a obra mais difícil de todas. Comecei a sair mais. Caminhava pelos campos, observava as cores mudando com a luz. O vento bagunçava meu cabelo e pela primeira vez em meses eu deixei ele bagunçar. Porque entendi que a desordem faz parte da beleza. O mundo nunca foi simétrico, e talvez a genialidade esteja exatamente nisso. Em não caber em lugar nenhum, mas ainda assim pertencer a tudo. Alguns dias eram bons, outros não. Mas mesmo nos ruins eu tentava lembrar. O erro não precisa ser vergonha. Ele pode ser semente. Foi um erro que me deu voz, e talvez seja outro erro que um dia me leve ao silêncio. Mas até lá, eu continuo pintando. A cada quadro novo, tento deixar menos explicações e mais sentimento. Quero que quem olhe minhas telas sinta o que eu senti. A confusão, a pressa, a culpa, o encanto. Quero que percebam que por trás de cada cor há um pensamento que se perdeu no meio do caminho e mesmo assim chegou até ali. Talvez isso seja o que chamam de arte. Sobreviver aos próprios pensamentos tempo suficiente para transformá-los em algo visível. Não sei o que será lembrado de mim.
Talvez digam que enlouqueci, talvez digam que fui um visionário. Mas entre a loucura e a visão, existe um espaço pequeno, o espaço onde eu vivi. E se existir alguma justiça na arte, espero que ela seja essa. Entender que às vezes o caos não é o fim, é apenas outra forma de criação. Hoje, quando penso no quadro errado, não sinto mais culpa. Sinto gratidão. Ele me mostrou que até os enganos podem ser portas. E que, no fundo, o mundo só viu beleza porque o erro teve coragem de existir. Talvez eu nunca tenha sido um gênio. Talvez eu só tenha sido humano o suficiente para errar bonito. Talvez ninguém entenda completamente o que acontece dentro de uma mente que não para. O mundo vê o resultado, as cores, os traços, os aplausos, mas não vê o que existe antes disso: o cansaço, a confusão, a culpa. Por muito tempo eu achei que meu cérebro era meu inimigo. Hoje eu entendo que ele só fala alto demais. A verdade é que o erro faz parte de mim. Sempre fez. E se o quadro errado foi o que o mundo escolheu amar, talvez seja porque ele nasceu do que eu mais tentava esconder: o descontrole. Foi a falha que mostrou quem eu realmente era. E se existir alguma forma de redenção, ela está aí, em transformar o que me destrói em algo que toca alguém. Então, se você também vive preso nesse turbilhão que parece nunca parar, respira. Nem todo erro é o fim. Às vezes é só o começo de uma história que o mundo ainda não entende. Porque no fundo somos todos um pouco assim. Tentativas inacabadas que o tempo insiste em chamar de arte.